Tutora é multada em mais de R$ 600 por latido de cachorro em condomínio em Fortaleza. Mulher precisou realizar uma rifa de um bolo entre amigos para pagar a taxa. Entenda o que diz a lei. Legislação permite que moradores de condomínios, sejam inquilinos ou proprietários, criem animais domésticos. Foto Thaís Caniac, G1. Legisladores permite que moradores de condomínios, sejam inquilinos ou proprietários, criem animais domésticos. Foto Thaís Caniac, G1. Uma moradora de condomínio do bairro Papicu, em Fortaleza, foi surpreendida no início de junho após receber uma multa de R$ 664 por sua cachorra ter latido enquanto as duas saíram do residencial da manhã de um domingo. A tutora do animal precisou realizar uma rifa de um bolo entre amigos para pagar a taxa. O caso ocorreu no dia 4 de junho, por volta das 6h30 da manhã, segundo a moradora, que não quis se identificar. Quando ela e a cachorra se encaminhavam para a portaria do prédio para sair, outro condômino estava com o cachorro em um espaço próximo que é reservado para pets. Quando os dois animais se viram, latiram um para o outro. Após o estranhamento, ela saiu com a cachorra. Na semana seguinte, a multa chegou. A minha cachorra late alto, é verdade, mas ela não é de latir em casa. Em casa ela é super quieta, ela late assim quando encontra um cachorro que era estranha. Nesse dia ela latiu e eu saí com ela do prédio. Toda a interação não durou um minuto, relembra a moradora, que é professora universitária. A minha cachorrinha não faz necessidades em casa, então eu sempre desço com ela de manhã e de tarde. E eu gosto de sair com ela muito cedo porque ela veio de um abrigo, então ela ainda é muito arisca com outros animais, explica. O documento em que a moradora foi notificada da multa, ao qual o G1 teve acesso, afirma que seu animal é muito ruidoso e emite diversos latidos. Então, nesse domingo, vários moradores acordaram da hora dos barulhos. O texto também destaca que, conforme o regimento interno do condomínio, animais domésticos são permitidos desde que não interfiram na segurança e tranquilidade dos moradores. O documento também diz que a cachorra late excessivamente enquanto o outro animal não reage da mesma forma. A moradora contesta a descrição do condomínio. Uma vizinha participa do grupo e ela comentou comigo que achou estranho porque quando tem alguma reclamação vão logo para o grupo reclamar com o síndico. E ela diz que não houve nenhuma reclamação, aponta. O que diz a lei? O que muitas vezes é chamado de lei do silêncio, na verdade, não é uma lei única, mas um conjunto de regras previsto na legislação brasileira para proibir perturbação do trabalho e ou sossego alheios. De modo geral, a legislação define que é proibido fazer barulho excessivo entre 22 horas e 6 horas da manhã. Em Fortaleza, a Lei Municipal 8.097 de 1997 estabelece medidas contra a poluição sonora e destaca que no período noturno de 22 horas a 6 horas é proibido emitir barulhos que ultrapassam de 60 decibéis. É justamente esta regra que muitas vezes condomínios usam para orientar a proibição a barulhos. O professor universitário e advogado Vanilo de Carvalho, especialista em assuntos condominiais, destaca que a lei do silêncio é válido para todos os tipos de barulhos,
desde cachorros latindo até discussões familiares e música alta. O que me causa estranheza é um cachorro latir tão alto que feriu a lei do silêncio. E ainda imagino que na situação, mesmo um cachorro tendo latido, a proprietária do cachorro tenha imediatamente já chamado o cachorro, tentado calar o cachorro e afastado o cachorro dessa situação, analisa o jurista. Segundo Vanilo, para o condomínio provar que a moradora feriu a lei do silêncio, seria necessário comprovar que a cachorra ao latir ultrapassou os 60 decibéis. A lei do silêncio também aponta que o som, além de alto, precisa ser remetido de forma contínua, ou seja, está continuamente com som alto. No caso da cachorra, está continuamente latindo. A aplicação de multas é uma seção comum em condomínios, geralmente prevista e descrita nos regimes internos. Se o morador não pagar a multa, o condomínio pode cobrá-lo na justiça. Do mesmo modo, o condômino pode recorrer aos tribunais para evitar a taxa. Especialista em assuntos condominiais, o advogado relata que às vezes os condôminos acabam por aprovar regras internas que chegam a contrariar a legislação brasileira. Todas as leis se regem pela harmonia. Uma lei estadual tem que ter harmonia com a lei federal. Uma lei federal tem que ter harmonia com os princípios constitucionais e com a Constituição. E uma norma interna, como é o caso de uma norma interna condominial, tem que ser subordinado ao conjunto legal positivo brasileiro. O advogado também aconselha os moradores de condomínio lerem com atenção os regimentos internos e, se necessário, pedir aconselhamento jurídico para evitar que regras ilegais sejam aplicadas nestes espaços ou que os síndicos abusem das regras condominiais. Sobre o caso da professora multada do condomínio do bairro Papicu, Vanilo é taxativo. Ela não só pode, como deve recorrer dessa sanção pecuniária. Rifa para pagar a multa. A professora universitária adotou a cachorra em março de 2022, após conhecê-la do abrigo de proteção animal São Lázaro, em Fortaleza. Desde então, a cadeira de cerca de 4 anos vive no apartamento da docente. 6 meses antes da multa, ela já havia recebido uma notificação por conta do latido da cachorra em uma situação parecida. Após a cadela latir quando as duas estavam saindo do prédio, agora, quando recebeu a multa, ela pensou em recorrer, mas optou por pagar para evitar abrir uma disputa judicial com a administração do prédio. A taxa extra cobrada de R$ 664 corresponde a 80% do valor do condomínio. O valor que deve ser pago em julho dificultou as finanças da professora. Estou numa situação meio complicada, estou trocando de emprego, então me vi totalmente desprevenida. Para essa multa, a cachorra, também ficou doente. Recentemente, eu gastei quase R$ 1.000 no veterinário, então foi um período meio apertado, diz. A moradora do condomínio então resolveu aproveitar um talento. Nas horas livres, ela produz bolos conferidos para pagar a dívida. Rifou um dos bolos, os amigos ajudaram e outras pessoas via redes sociais também compraram os pontos. Em 2 dias vendeu 94 dos 100 pontos da rifa. O valor superou o necessário para pagar a multa. O dinheiro que sobrou, segundo a professora, vai ser doado para o abrigo São Lázaro, onde adotou a cachorra. Apesar da resolução,
A moradora revelou ter ficado bastante chateada com a situação. Quando eu recebi a multa, eu me senti assim, porque foi muito rápido. Eu não deixei ela ficar latindo para acordar todo mundo. Ela latiu e eu tirei ela de dentro do prédio. Eu achei que houve uma certa perseguição. Posso estar enganada, mas foi como eu me senti, desabafa. Veja mais notícias do Ceará do G1 em um minuto.